Você já se sentiu invisível em uma conversa, mesmo tentando ser a pessoa mais interessante da sala? Você puxa assunto, faz perguntas, tenta ser agradável, mas os olhares se desviam, a atenção se esvai e você percebe que suas palavras parecem flutuar no ar sem encontrar eco. Enquanto isso, alguém entra, diz poucas palavras e instantaneamente todos se voltam, magneticamente atraídos, querendo ouvir mais. Essa pessoa não grita mais alto, não fala mais rápido, nem conta piadas forçadas. Ela possui algo muito mais profundo, uma presença calma, uma autoridade silenciosa, um domínio sobre a arte da comunicação que é pura sabedoria estoica. Não se trata de truques de persuasão vazios, mas de uma manifestação genuína de caráter e autocontrole, que transforma palavras em poder de atração. Hoje eu vou revelar 6 palavras, ou melhor, 6 princípios de comunicação, que quando ditos ou aplicados com a mentalidade estoica, irão transformar a forma como você se conecta e atrai qualquer pessoa. Estas não são meras frases, mas expressões de uma filosofia de vida que valoriza a virtude e o domínio de si acima de tudo. Então, prepare-se para redefinir o seu poder de comunicação. Mas antes, já deixe o seu like e comente agora. Minhas palavras têm peso e minha presença atrai. Porque ao final deste vídeo, você entenderá que a verdadeira atração não reside em forçar a atenção, mas em cultivar uma presença autêntica e inabalável. A fundação estoica da comunicação magnética reside no locus de controle interno, um conceito vital para qualquer um que busca o domínio de si. Homens comuns tentam controlar a reação dos outros, as opiniões, os sentimentos alheios. Isso é fútil, é uma fonte de ansiedade e frustração. O homem estoico, por outro lado, foca no que está sob seu controle, suas próprias palavras, suas intenções, sua postura e seu silêncio. Ele sabe que a comunicação eficaz e atraente não vem de um roteiro decorado, mas de uma mente bem ordenada, de um espírito calmo e de um coração íntegro. Como ensinava Epicteto, não podemos escolher as nossas circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher como reagimos a elas. Sua comunicação é um reflexo direto de seu estado interior. E é essa coerência interna, essa paz inabalável, que naturalmente atrai os outros, porque ela comunica segurança e sabedoria. Vamos agora desvendar as 6 palavras que desbloquearão esse poder em você. Primeira palavra, conte-me mais sobre isso. Imagine a cena. Alguém compartilha algo que o entusiasma, talvez um novo hobby, um projeto ou uma experiência. A reação automática da maioria é competir por atenção, transformando a conversa em um monólogo sobre si mesmos. Sério? Eu também. Uma vez eu fiz algo parecido. E a porta que o outro abriu para você se fecha, porque você virou as costas para falar da sua própria casa. Mas o homem estoico sabe que o poder não está em falar, mas em ouvir. Quando você responde com um sincero "conte-me mais sobre isso", e então silencia, permitindo que a outra pessoa se expresse livremente, você faz algo raro. Você oferece a ela o dom da escuta genuína, da atenção plena, algo que a maioria das pessoas anseia e raramente encontra. Essa simples frase, dita com verdadeira curiosidade, comunica que você valoriza o que ela tem a dizer, que o universo dela é interessante para você. Ela se sente vista, ouvida, validada. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembrou: temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. A escuta ativa não é passividade, é uma forma poderosa de ação, de conexão. Quando você se interessa de verdade, em vez de tentar ser interessante, as conversas ganham profundidade, as barreiras caem e a atração surge naturalmente. As pessoas se sentirão inteligentes, importantes e valorizadas em sua presença, e isso as fará querer estar ao seu lado novamente. Segunda palavra, não sei.
Vivemos em uma era onde todos fingem ter todas as respostas, onde a ignorância é vista como fraqueza e o orgulho impede a aprendizagem. O instinto é mascarar o que não sabemos, inventar, ou desviar o assunto para manter uma imagem de onisciência. Mas essa pose é frágil e a falsidade é percebida, corroendo a confiança e a autenticidade. Agora, visualize um homem que, com calma e sem hesitação, diante de algo que desconhece, simplesmente diz: "Não sei", sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade nua e crua. A coragem de proferir essas duas palavras gera um respeito imediato e profundo, porque ela comunica uma segurança interna inabalável. Se ele é honesto sobre o que não sabe, ele provavelmente é honesto sobre tudo o que diz saber. Essa humildade intelectual é uma das maiores virtudes estoicas, o reconhecimento de nossos próprios limites, o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Sócrates, o grande filósofo, afirmava: "Só sei que nada sei." Essa não era uma declaração de ignorância, mas de uma profunda autoconsciência e força. Quando você tem a maturidade para admitir seu desconhecimento, você abre portas para o aprendizado, para a troca genuína e para um nível de conexão baseado na honestidade. Essa autenticidade é um poderoso imã, pois as pessoas se sentem seguras em sua presença, confiando em sua integridade, e isso é a base de qualquer atração duradoura. Terceira palavra: isso parece difícil. Quando alguém próximo compartilha um problema, um desafio, uma dor, qual é a nossa primeira reação? Na maioria das vezes, é tentar consertar, oferecer soluções não solicitadas, minimizar a situação com frases como: "Ah, isso não é nada", ou "Quando aconteceu comigo, eu fiz assim." Embora a intenção possa ser boa, essa abordagem muitas vezes invalida a experiência do outro, fazendo-o sentir-se incompetente ou tolo por não ter resolvido algo tão simples. Mas e se, em vez de tentar ser o salvador, você simplesmente validasse a experiência dela com as palavras: "Isso parece difícil"? Essa frase, dita com sinceridade e presença, reconhece o peso da situação sem a pretensão de solucioná-la, sem diminuir a luta do outro. Você não está julgando, você não está dando conselhos, você está apenas testemunhando a dificuldade dela, oferecendo um espaço seguro para que ela possa sentir o que precisa sentir. Marco Aurélio nos aconselhou: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. A maioria de nós faz o oposto. Essa validação empática é um ato de justiça, de compaixão, uma virtude estoica que mostra sua capacidade de compreender sem impor sua perspectiva. Ao criar esse espaço de acolhimento, onde a pessoa pode ser vulnerável, sem medo de ser corrigida ou diminuída, você se torna um porto seguro, uma âncora de serenidade. Nesse ambiente de confiança, as pessoas se curam sozinhas, não por seus conselhos, mas pela sua presença. E a capacidade de oferecer tal segurança é profundamente atraente. Quarta palavra: o silêncio. Esta não é uma palavra dita, mas uma palavra escolhida, uma declaração poderosa em si mesma. No mundo acelerado de hoje, o silêncio é temido. É um vazio que a maioria das pessoas tenta preencher a todo custo. Basta uma pausa em uma conversa e o pânico se instala, levando a risadas nervosas, a comentários irrelevantes, a uma torrente de palavras desnecessárias. Acha-se que o silêncio é um fracasso, uma falha na comunicação. Mas o homem estoico compreende que o silêncio é uma ferramenta, uma arma sutil, um reflexo do autodomínio. Observe alguém que se sente completamente à vontade no silêncio, que não se apressa em preencher cada espaço. Quando essa pessoa finalmente fala, suas palavras têm um peso, uma gravidade, uma atenção que é raramente concedida aos falastrões. O silêncio antes e depois da fala confere autoridade e profundidade ao que é dito, criando expectativa e valor. Sêneca, com sua profunda sabedoria, escreveu: o silêncio é uma lição aprendida com muitos sofrimentos da vida.
Quem domina o silêncio não teme o vazio. Ele o habita, o utiliza. O silêncio revela mais sobre as pessoas do que 1000 perguntas, pois nele as máscaras caem e as verdades emergem. Ao se tornar um mestre do silêncio deliberado, você transmite uma segurança e uma paz interior que são irresistíveis. As pessoas se sentem mais à vontade para se abrir, para confiar, porque sua presença comunica controle e sabedoria, e isso é incrivelmente atraente. Quinta palavra, eu te aprecio. No cotidiano, a palavra obrigado é comum e ela é importante. Obrigado. Reconhece o que alguém fez, uma ação, um favor, um serviço. Mas a frase eu te aprecio transcende o mero reconhecimento de uma ação. Ela se aprofunda no ser da pessoa. Quando você diz eu te aprecio, você está comunicando que vê a pessoa além de suas utilidades, além de seus gestos. Você está dizendo, eu vejo você, a sua essência, o seu caráter, suas qualidades intrínsecas. Em um mundo que muitas vezes valoriza as pessoas apenas pelo que produzem ou pelo que podem oferecer, o reconhecimento sincero e profundo é um presente raro e poderoso. Não se trata de um elogio vazio, mas de uma observação atenta das virtudes alheias, uma prática que Marco Aurélio, em seus escritos, cultivava. Ele costumava refletir sobre as pessoas ao seu redor e sentir gratidão por suas virtudes, compreendendo que ver o outro com admiração é um ato de sabedoria e generosidade. Use essa frase com verdade e parcimônia. Dita com autenticidade, eu te aprecio, tem o poder de forjar laços profundos e duradouros, gerando uma lealdade que vai além do interesse superficial. As pessoas não se tornam leais a você porque precisam de algo, mas porque se sentem vistas, valorizadas e compreendidas em sua totalidade. Essa é uma forma sublime de atração, baseada no respeito mútuo e na conexão genuína. Sexta palavra, não. Esta é talvez a palavra mais curta, mas também a mais libertadora e poderosa em seu arsenal de comunicação. Quantas vezes você se viu dizendo sim a pedidos, convites ou demandas, mesmo quando sua intuição gritava não, por medo de parecer rude, por culpa, por hábito, por uma necessidade inconsciente de agradar? Você compromete seu tempo, sua energia e sua paz. Cada sim, dito sem convicção, é na verdade um não silencioso para o que realmente importa. Seus objetivos, seu descanso, sua paz interior, seu propósito. Os estoicos ensinavam que o autodomínio começa precisamente quando aprendemos a dizer não, porque cada vez que você evita um conflito externo ao dizer sim por obrigação, você cria um conflito interno, uma erosão de sua própria integridade e tempo. Dizer não com calma, firmeza e sem necessidade de longas explicações é um ato de profundo respeito próprio, um limite claro que define o seu valor e a sua prioridade. E o curioso é que, quanto mais você é capaz de dizer não de forma ponderada e respeitosa, mais as pessoas valorizam o seu sim. Quando elas percebem que você é um homem que sabe proteger seu tempo e energia, sua presença ganha peso, sua disponibilidade se torna um prêmio, não uma constante. Limites não afastam pessoas que realmente importam. Eles filtram, afastando aqueles que apenas queriam sua disponibilidade e aproximando aqueles que respeitam seu espaço e sua individualidade. Essa é a coragem estoica em ação, a capacidade de proteger o que é essencial para sua vida e seu propósito. E essa força é inegavelmente atraente. As 6 palavras ou princípios que exploramos hoje, conte-me mais sobre isso. Não sei, isso parece difícil. O silêncio, eu te aprecio e não são meras técnicas de comunicação. Elas são, na sua essência, reflexos profundos do seu caráter, da sua sabedoria e do seu domínio próprio, pilares fundamentais do estoicismo. Elas não exigem que você atue, mas que esteja presente, que
que seja autêntico, que cultive uma mente calma e um espírito íntegro. Ser curioso o suficiente para ouvir de verdade, seguro o suficiente para admitir seu desconhecimento, gentil o suficiente para validar a dor do outro, calmo o suficiente para sustentar o silêncio, atento o suficiente para ver o outro além do que ele faz, e forte o suficiente para proteger seu próprio tempo e energia. A atração real, a que transcende o superficial e cria laços duradouros, não vem de tentar ser interessante, mas de estar genuinamente presente. Os grandes mestres estoicos entendiam que a grandeza não está em adicionar mais, mas em remover o desnecessário, em purificar o excesso. O momento em que você para de atuar para impressionar é o momento em que as pessoas realmente começam a prestar atenção. Não apenas no que você diz, mas em quem você é quando o diz. Se este vídeo abriu seus olhos para uma nova forma de comunicar e atrair, inscreva-se no canal para receber diariamente ainda mais conteúdo de valor que irá transformar sua vida e suas relações. Comente agora: eu vou usar a palavra não para proteger minha energia hoje. Ou vou praticar, conte-me mais sobre isso para ouvir de verdade. Mostre ao mundo qual dessas 6 palavras você vai aplicar nas próximas 24 horas. Ou prove para si mesmo que está no controle de sua comunicação. Até o próximo vídeo, Herdeiro da Sabedoria.